Eu pedi ao pastor Roberto que me permitisse uma breve saudação. E eu não sei se eu vou ser tão breve, tá? Mas eu vou tentar fazer. Meus irmãos, o misto de sentimentos de estar aqui é muito grande. Os irmãos não queiram saber a quantidade de coisas que passou pela minha cabeça antes de chegar e chegando aqui. Minha primeira vez aqui na Igreja Betel foi em 1995, quando eu cheguei no Exército, aqui no 35 BI, e a igreja que visitei foi aqui a Betel. Fui recebido à época pelo diácono Osmário. Foi a primeira pessoa que me saudou aqui na igreja, a filha dele está ali. E de lá para cá os irmãos conhecem a história, não é? Como membro da igreja, fui acolhido pelo pastor Eliezer, que está ali, que me recebeu como membro, juntamente com o conselho. Depois viu vocação em mim, foi a primeira pessoa aqui na igreja que conversou comigo sobre isso. Depois me acompanhou como homem, me acompanhou para o meu casamento, foi meu conselheiro, nos casou, me encaminhou ao seminário, de volta, passei aqui 3 anos, e eu vi alguns de vocês nascendo, crescendo, UPA, com aquela Kombi, algumas vezes com a porta caindo, não é? Viajando para Itaitê, as congregações acompanhando aí os trabalhos. E aprove a Deus, na sua providência, levar-nos, na época já casado com Sinara, minha amada esposa que está ali, com o nosso filho José, para o Piauí, onde cheguei no dia 14 de janeiro de 2008. E estou lá até hoje, graças a Deus. Inclusive tem 2 ovelhas aqui amadas, o Felipe e a Dani, que estão aqui. Creio que por uma temporada, não vai ficar aqui não, viu? Volta. E Deus fez muitas coisas, irmãos, e dentre elas me deu a graça de conhecer o pastor Robério também, que conheci no acampamento aqui na Betel também. E hoje o pastor Robério é um cooperador nosso lá no seminário, que Deus tem dado a graça também de dirigir, desde 2012 na direção do seminário, mas desde 2008 como professor. E eu louvo a Deus, irmãos, por tudo que aconteceu e por cada pessoa que Ele me deu a graça de conhecer aqui nessa cidade, nessa igreja. Então, quando o pastor disse assim, você virá pregar, é aniversário da igreja, 50 anos, né? Um dos cálculos que fiz foi exatamente há quanto tempo eu estava nessa igreja. Então, se você calcular desde 95, você vai ter a ideia certinha, né? Então, é muito bom estar aqui. Eu quero bendizer ao Senhor e reconhecer que é uma grande dádiva poder ver e rever os irmãos queridos nessa ocasião tão importante para a igreja. Até ex-alunos também, né? Pastor Levi ali, pastor Josué, bênçãos do Senhor também. Tudo realmente muito, mas muito importante para mim nessa noite, tá bom? Que Deus abençoe cada vez mais essa igreja, cada irmão amado que trazemos no coração. Saiba de que desde que o dia que saímos daqui, todas as noites que oramos, e por favor entendam isso com humildade, essa igreja sempre está nas nossas orações familiares. Nunca saiu, todos os anos. Todos os dias, as nossas devocionais familiares, orar pelos irmãos daqui desta igreja, da nossa região. E eu creio que esse vínculo fica estabelecido na medida que estamos com os corações unidos em Cristo Jesus, tá bom? Quando eu viajo, eu faço algumas coisas, uma é saudar, outras é o seguinte, é o convite aí ao Piauí, tá? Aconselho que vá no primeiro semestre, porque o segundo é um pouquinho só mais quente, não é tanto. Tanto é que eu senti, quando vim de lá para cá agora, né, fui à capela, e lá estava muito frio, acabei adoecendo, mas fica o convite para ir ao Piauí. Alguns que estão aqui já foram lá, já foram recebidos na nossa casa, mas eu acho que vocês vão gostar daquela terra, a despeito de ser quente, mas é uma terra muito amável. Então, o convite para ir. O segundo convite, ou o segundo pedido, é que vocês orem por nós. Orem por nossa família, orem pela igreja da Pissarreira, orem pelo seminário. É um trabalho difícil, mas Deus tem dado bênçãos.
Então, eu peço que vocês orem por nós, tá bom? Não esqueçam de orar por nós, nós precisamos das vossas orações, do poder de Deus agindo em nós, ok? E a última coisa, eu queria que você também lembrasse de colocar diante de Deus uma questão específica, e aqui eu acho que envolve toda a nossa IPB, né? Teremos o Supremo Concílio nos próximos dias, e decisões muito importantes serão tomadas, e algumas delas diretamente relacionadas com a educação teológica. Ore por isso também, porque se o rumo for diferente, a gente pode acabar por ter uma mudança muito drástica na nossa formação teológica, que não é bom. Então, ore por isso, para que Deus mantenha a nossa igreja firme nos caminhos do Senhor, na palavra, na boa confessionalidade, como tem sido até o dia de hoje, tá bom? Dito isso, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo de número 15. Livro dos Salmos, Salmo de número 15. Nós estamos aqui por uma questão muito importante, nos alegrar na presença do Senhor, por mais um ano de existência da igreja, mas nós corremos um risco muito grande, irmãos, como servos do Senhor, usando a expressão de um autor chamado Paul Tripp, de nos acostumar com o sagrado. A gente está tão ligado a isso, dominicalmente nos reunimos, manhã e noite, estamos aqui às quartas-feiras, eu creio que nós temos a prática do culto doméstico, ler a Bíblia, meditar, mas nós corremos um risco, de estar tão ligado a isto, e que não é errado, que em alguns momentos nós perdemos a dimensão do que está acontecendo, ao ponto, tristemente, de nos achar dignos de tal presença, da presença do Senhor. Nos achar dignos de termos a palavra de Deus nas nossas mãos, aqui traduzida, logicamente, e dizer assim, não, é mais um aspecto da nossa rotina, e não é isso. E como essa igreja está completando essa idade, né, 50 anos, é uma idade que eu creio de maturidade, já passou por muitas coisas, mas eu queria trazer esse texto exatamente para que nós pensássemos sobre isso, que aquilo que fazemos aqui dominicalmente, que é cultuar ao Senhor, não é algo simples, não é algo corriqueiro, é algo importante, importantíssimo, imprescindível à vida do crente, mas que essa dimensão só será tomada quando nós percebermos a nossa incapacidade de estar na presença de Deus em qualquer ocasião, não somente nesta, porque é impossível para nós estarmos aqui. Então esse salmo nos coloca diante exatamente dessa condição, eu queria que nós lêssemos tendo isso em vista. Diz assim, Salmo de Davi: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus maravilhoso, eu quero te agradecer por estar aqui, na comunhão dos santos, diante do Senhor, em Cristo Jesus, ter tomado mais uma vez a tua palavra em nossas mãos, ler uma porção da mesma e buscar a iluminação do teu Santo Espírito, ó Deus, para que com os nossos olhos desvendados contemplemos as maravilhas da tua lei. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus, a começar em mim. Dirige cada pensamento, sentimento, cada palavra, ação do nosso ser, de modo que tudo convirja para o louvor da tua glória, para a nossa edificação e para a salvação daqueles que ainda não têm a Cristo como Senhor e Salvador. Faz isto, ó Deus, visto que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Essa, portanto, é a nossa oração em Cristo Jesus, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, como eu disse, irmãos, nós temos essa questão que precisamos ter muito bem acertada na nossa mente. O fato de que
nós não temos a menor condição de estar na presença de Deus, e muitas vezes, pela maneira com que procedemos, dia após dia, mês após mês, a gente acaba acostumando com isso e perdemos de vista tal envergadura deste momento. E esse texto coloca-nos exatamente nesta ocasião. Sabemos que quando Davi escreveu esse texto, irmãos, muito tempo havia se passado da expulsão do homem do Éden, muito tempo havia se passado daquela ocasião em que o povo do Senhor erigiu o tabernáculo. Então ele viu ali que era impossível estar na presença de Deus, e Deus faz toda uma prescrição para que estivesse na presença do Senhor. Ele já tinha adorado a Deus, ainda que não construído o templo, porque não foi ele que construiu, bem sabemos, foi o seu filho Salomão. E era possível que em algum momento ele se deparasse exatamente com essa questão que trouxe hoje. Você está tão acostumado a lidar com as coisas de Deus que perdeu de vista a seriedade e a impossibilidade humana que é estar na presença do Senhor. E talvez você diga assim, não, mas eu não vejo desse modo. E aqui eu vou fazer para você algumas perguntas que eu queria que você refletisse. Por exemplo, quando você está na sua casa, que você vai pegar a palavra de Deus para ler uma porção dela, você ora antes, a fim de se aproximar da presença de Deus, com santa reverência e temor, ao tomar a sua palavra para ler. Quando você vai se colocar diante de Deus em oração, você reconhece a grandiosidade do Senhor e a sua pecaminosidade. Quando você vai sair da sua casa, da sua residência, para vir à casa do Senhor, há uma preparação da sua parte para estar na presença de Deus, reconhecendo que, de fato, se não for por Ele, você jamais poderia estar na sua presença. Pois bem, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Nós entramos como que no automático, estamos dia após dia na presença do Senhor, e parece que esse é um ato simples como beber um copo com água. E não é. Nós, como povo do Senhor, precisávamos ser sempre em mente a fala que disse o apóstolo Pedro: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Quando se deparou com a grandiosidade do Senhor Jesus Cristo, nós precisávamos ter esse mesmo temor. Mas muitas vezes não demonstramos isso. Inclusive, no próprio culto, a irreverência pode ser uma marca dessa displicência espiritual para a grandeza que é estar na presença de Deus. Para que nós compreendamos esse salmo de modo mais adequado, eu queria trazer algumas coisas que eu acho que contextualmente nos ajudarão a entendê-lo melhor. A primeira coisa que eu queria que você tivesse em mente está em Gênesis, quando o Senhor Deus expulsa Adão do Éden, daquele jardim. E ali é o primeiro relato que nós temos assim de modo mais explícito, quando o homem é expulso da presença do Senhor. Nós deveríamos parar e refletir sobre aquilo e ver quão terrível foi aquilo para Adão. E nele também nós fomos expulsos da presença do Senhor, lembremos disso. A segunda coisa que eu queria que você trouxesse à sua mente, que vai ainda sublimar esse texto, é que quando o povo é levado pelo Senhor do cativeiro egípcio em direção à terra prometida, aquele povo é conduzido pelo Senhor e Deus ordena que o tabernáculo fosse erigido. Isso está no final do livro de Êxodo. E aquele tabernáculo erigido, a glória do Senhor ali inunda o templo, mas é nos dito que ninguém conseguia se aproximar daquele local. E logo em seguida, ao final do livro de Êxodo, portanto, o início de Levítico, você já tem ali uma marcação muito importante, que é quando Deus chama Moisés e vai dizer como aquele povo deveria se aproximar dele, ou seja, não poderia ser de qualquer modo. Ainda em Levítico, nós temos o evento de Nadab e Abiú, quando tentam se aproximar do Senhor, levando fogo estranho, e são imediatamente o quê? Consumidos na presença do Senhor. Mas como se isso não bastasse, eu creio que um outro ponto que vai nos trazer maior clareza nesse texto, envolve agora o próprio autor desse salmo. E aí eu queria que você, por favor, abrisse a Bíblia e acompanhasse comigo. No segundo livro que escreveu Samuel, por favor, abra a sua Bíblia, no capítulo de número 6, então vá montando esse quadro na sua mente, tá? O homem é expulso da presença de Deus, não tem como entrar mais na presença do Senhor, a não ser pelo caminho estipulado pelo Senhor. Agora então, Davi passa por uma situação bem difícil e que o leva a pensar sobre a seriedade disso. Possivelmente, irmãos, esse é o contexto em que esse salmo foi escrito, possivelmente.
Mas ainda que não seja, mostra para nós a percepção que Davi tinha acerca desse temor por estar na presença do Senhor. Então, em 2 Samuel capítulo 6, por favor, veja comigo, a partir do verso número 6, eu lerei, os irmãos prestem atenção. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão contra a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali. Agora, observe bem essa palavra, que ela é muito importante. Por esta, o quê? Irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Agora veja a consequência. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Deus, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses. O Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria fez subir a arca da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os levavam à arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som da trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, ia saltando, dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração até aqui. Observe bem, irmãos, que nós temos aqui uma situação muito interessante acontecendo e que envolve a pessoa do autor deste salmo. Ele sabia, por experiência própria, além dos ensinamentos recebidos, quão difícil e impossível era para um homem estar na presença de Deus. Isso custou a vida de Uzá. Então agora esse homem tem a expulsão dos primeiros pais, a orientação a partir do momento em que o tabernáculo é erigido, o evento que ocorreu com os filhos de Arão, e agora a sua própria história, onde ele vê alguém agindo com irreverência e sendo consumido imediatamente. A questão que vem à nossa mente é: que pergunta esse homem faria diante de tal situação? E a pergunta está exatamente no verso 1 do capítulo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem? Quem pode estar na presença de Deus? E talvez um pensamento que venha seja: é possível que haja um homem que consiga fazê-lo? Não há. Porque o salmo que antecede o salmo 15 coloca toda a humanidade numa situação terrível. Por favor, volte seus olhos para o salmo 14. Olha o que é dito também de Davi: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque a Deus. E a resposta dele é qual? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há quem pode. Quem? Ninguém. E aí eu queria nessa noite então perguntar para os irmãos exatamente isso: quem pode habitar na presença de Deus? Quem é aquele que pode estar na presença do Santo dos Santos? Quem é aquele que pode estar diante do único que é justo, que nos conhece? O texto nos encaminha a isso. A primeira coisa que o texto nos aponta é aquele que vai habitar. Ele entende a importância e, ao mesmo tempo, a dificuldade de estar na presença de Deus. Observe comigo o verso 1, diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Talvez essa pergunta seja simples, nessas duas perguntas, mas elas trazem consigo um significado muito importante. O primeiro está relacionado à importância de se habitar. Davi aqui não está fazendo uma pergunta tola, sem sentido,
uma pergunta que não há qualquer significado para a existência humana. Pelo contrário, o que ele está perguntando é algo que é essencial, porque ele entende que não há nada mais importante para um homem do que estar na presença de Deus. Davi aqui não está lançando palavras ao vento. O que ele está entendendo é que, do alto da sua realeza, com todo o poder e toda a glória que lhe foram dados pelo Senhor, ainda assim não haveria coisa mais importante do que estar na presença de Deus. Se não, vejamos, por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 84 e veja comigo. Salmo de número 84, por favor, abra e acompanha comigo. Observe bem que Davi aqui está comungando de um desejo que era comum àquele que entendia a importância da presença do Senhor e de estar na presença do Senhor. No Salmo de número 84, veja só o que nos é dito, bem conhecido também. Verso de número 8, olha o que é dito. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam o quê? Retamente. Melhor é estar na presença de Deus. Então a primeira coisa que esse texto nos mostra, irmãos, é que Davi estava consciente que em toda a sua vida, com tudo que já tinha recebido do Senhor, estar na presença de Deus era algo que ele não podia abrir mão. Mas se por um lado ele estava consciente dessa importância, por outro ele também estava consciente da dificuldade. Não é à toa que ele usa esse pronome 2 vezes no texto. Quem? Quem, ó Deus do pacto, quem, ó Senhor da aliança, terá condição de estar na tua presença? E aqui nós precisamos entender um pouquinho mais contextualmente e saber que Davi conhecia muitas pessoas, não somente dentro do seu reino, mas para além do seu reino. E de todos aqueles que ele conhecia, nenhum só atenderia aos requisitos para estar na presença do Senhor. Davi sabia que estar na presença de Deus era algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele reconhecia que nenhum homem teria condição de obter tal favor. Daqui nós já tiramos, irmãos, algumas lições muito importantes para nós. E a primeira delas é a seguinte: você está consciente que estar na presença de Deus é a coisa mais importante para a sua vida? Recentemente nós estamos enfrentando dificuldades aí, né? Particularmente amanhã. Já mandei até o recado lá para a Pissarreira, viu? Porque amanhã tem o quê, irmãos? Jogo. Da seleção que talvez você comprou camisa, botou bandeirola, pintou a rua, fez um monte de coisas, quem sabe preparou a comida, chamou a família. Coisas boas em si mesmas não são ruins, nem pecaminosas. Mas, meus filhos, o que é melhor? O que é mais importante? Vocês estão vendo que só por uma simples pergunta, e a primeira, a gente já estaria fora, muitas vezes, da presença do Senhor. Nós precisamos parar para refletir isso, porque estamos tão acostumados a estar na presença dEle, que faltar um dia, né? Não fará tanta falta. Será? Quando você tem algo precioso na sua vida, uma só vez que você o perca, já será grande o prejuízo e irreparável. Estar na presença do Senhor é infinitamente melhor. E você precisa pensar assim como servo do Senhor. Então isso nos leva a considerar isso, irmãos, com muita atenção e gravidade, porque não se trata apenas de um dia comum, mas um dia separado pelo próprio Deus, para a glória dEle e para o nosso bem, um dia que antecipa a glória futura.
um dia inegociável, um dia para servi-lo com integridade de coração. Quem, Senhor, habitará? Quem? E talvez seja importante nesse momento você reconhecer sua própria fraqueza. E dizer, de fato, Senhor, eu não estou no meio desses. Quem? E é esse o caminho inicial e adequado. É, de fato, reconhecermos que nós não somos desses. Quem? Porque se dependesse de nós não estaríamos aqui. E muito menos habitaríamos eternamente na presença do Senhor. Então, o primeiro passo que esse texto nos coloca é exatamente para reconhecer a nossa terrível condição. Nós não cumprimos isso. Porque em algum momento da nossa vida e da nossa existência, estar na presença de Deus não foi a coisa mais importante. Habitar e conviver com Ele não foi. Quem, Senhor? A primeira coisa que eu preciso aprender é sobre a importância e dificuldade que nós temos para estar integralmente na presença do Senhor. Mas esse texto nos coloca diante de uma segunda questão. Porque se por um lado ele mostra esse aspecto de quem seria, revelando a importância e também a nossa triste condição, por outro ele estabelece o parâmetro. E aqui, por favor, eu queria que você voltasse os olhos para agora os versos número 2 até o verso 5, parte A. Observe bem, irmãos, que desse verso número 2 até o verso 5, parte A, nós temos aqui 10 características. Logicamente, que quando nós olhamos as 10, a ideia que nos vem à mente é comparar isso com o texto que inclusive lemos essa noite, que é a lei moral, os 10 mandamentos. Só que nós não temos uma equivalência perfeita aqui. Até porque eu creio que essa não tenha sido a intenção original do autor. Mas, por outro lado, já nos faz lançar a seguinte questão, que o padrão exigido pelo Senhor para aqueles que desejam habitar em sua presença tem que ser um padrão moral perfeito, como a lei é perfeita. Então, quando nós lemos esses versos, número 2 até o verso 5, parte A, nós temos que ter em mente exatamente isso. O que Deus requer daquele que habita na sua presença é alguém cuja moral seja o quê? Perfeita, ilibada, irrepreensível. Alguém que nunca tenha pecado, nem por pensamento, nem por sentimentos, nem por palavras, nem por omissão, nem por comissão, nada, absolutamente nada. Mas aí, mais uma vez nos deparamos com a nossa triste pecaminosidade. E eu queria, antes de expor isso aqui, trazer à sua memória exatamente a perspectiva que quero apresentar. Vocês lembram que existia um homem que era rico e ele se aproximou do Senhor Jesus Cristo e disse, bom mestre, que farei o quê? Para herdar a vida eterna. Lembra disso? Está em Lucas capítulo 18. E ele se aproximou do Senhor Jesus Cristo, disse isso, e Cristo disse sim. Primeiro ele falou, não é? Por que me chamas de bom? Bom só existe um, que é quem? Então ele já fez a primeira correção ali, que foi o quê? Não busque perfeição em si mesmo, porque perfeição você só tem em Deus. Mas ainda assim, aquele homem, ele se arvorava de ser um cumpridor perfeito da lei. E aí Cristo começou a discorrer com ele sobre os mandamentos. E antes de Cristo terminar, ele precipitadamente já disse logo o quê? Tudo isso eu faço. E eu faço isso desde a minha mocidade, eu faço tudo isso. Ótimo, se for assim, você já está carimbado para poder ir e habitar a presença de Deus para sempre. Só que Cristo voltou-se para ele e disse o quê? Só falta uma coisinha para você fazer. Qual era? Você vai vender tudo que você tem, você vai dar aos pobres, e depois você vem o quê? E me segue. Foi o que ele fez? Ele não fez. Ele sai cabisbaixo, e depois daquele evento os discípulos, Senhor, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Porque Cristo havia falado, né, que é mais fácil um camelo passar por fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas Cristo diz, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Mas eu quero que você reflita sobre o seguinte,
Quando você lê esse texto de Salmo 15, 2 a 5a, se você não tiver a percepção que está em Lucas 18, de que muitas vezes nós somos arrogantes ao ponto de achar que pelo nosso proceder Deus tem qualquer dever para conosco, você está no caminho do jovem rico, do homem rico. Por isso que é tão importante ressaltar isso, porque na medida em que a gente for lendo aqui, o que vive com integridade, aí não, eu sou um homem íntegro, fala de coração a verdade, não, eu sou verdadeiro, eu sou até super sincero. Então você vai começando a ler essas expressões que estão aqui e achar que você é capaz de cumprir isso, e eu quero, antes de dizer acerca delas, mostrar para vocês que é impossível, embora seja requerido. Mas você precisa saber, você precisa ter noção disso. E o que é necessário, mesmo que eu não consiga, mas que é necessário? Vamos ver, voltemos lá para o verso 2. Primeiro, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Essas três características aqui, elas estão bem unidas, porque elas são características relacionadas àquelas coisas que estão no homem interior, que talvez as pessoas de fora não vejam e não veem, porque o homem não vê como Deus vê. Deus vê o coração. Então, uma vida íntegra, uma vida de prática de justiça, uma vida de coração que fala a verdade, são questões mais interiores do que exteriores. É certo que isso em algum momento vai aparecer, mas elas são primeiramente questões do coração. Um viver íntegro, um viver reto ou justo, e um coração que ele está dedicado à verdade do Senhor. Diante de Deus é isso. Mas não somente isso. No que diz respeito ao relacionamento com o próximo, veja verso 3. O que não difama com a sua língua. Está vendo aí? Então, eu não uso a minha língua para o mal do outro. Eu não faço mal ao próximo, nem lance injúria contra o seu vizinho. Então agora ele pegou aspectos relacionados ao falar. E aqui eu queria que você fosse pensando sobre isso, tá? Alguma vez você falou mal de alguém? Ou pensou mal de alguém? Alguma vez você caluniou alguém? Alguma vez você difamou alguém? Alguma vez você reproduziu algo que não era verdadeiro sobre aquela pessoa? Alguma vez você fez isso? Mas não para por aí. Observe o verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Quando eu estava pensando sobre esse texto aqui, me veio à mente algumas séries. O povo gosta hoje de assistir série, né? E uma que me falaram tanto para assistir, eu acabei não assistindo, porque logo que disseram, eu vi o primeiro, já fiquei intrigado e parei. Não tinha um tal de Casa de Papel? Lembra dessa série? Não, né? Se não lembra, não está perdendo nada, só para você lembrar. Naquela série, o bandido virou mocinho. E eu vi muitos que conviviam comigo assim, torcendo pelo bandido. Eu digo, olha, se isso é numa obra de ficção, a coisa já toma essa proporção, não é difícil que a ficção se torne o quê? Realidade. E muitas vezes, irmãos, nós estamos fazendo desse mesmo modo. A gente às vezes honra mais quem desonra a Deus, do que aqueles que estão vivendo para honrar o Senhor. Que loucura é essa? Olha a inversão de valores que está na nossa mente. Como que uma pessoa assim vai habitar na presença de Deus? Impossível. Deus não inverte valores. Ele os estabeleceu perfeitamente, para que não haja qualquer mudança. O que é certo, o que é errado. Eu não posso chamar amargo de doce, nem doce de amargo. Esse é o padrão. Por isso, eu não posso olhar para uma coisa errada e valorizar aquilo em detrimento daquilo que é correto.
Uma sociedade que honra mais os adúlteros do que aquele que é fiel no seu casamento, tem alguma coisa errada. E não é com Deus, nem com a sua palavra. Mas essas pessoas querem habitar na presença de Deus. Quem, Senhor? Quem? O texto vai para um outro andamento, e observem comigo agora, verso de número 4 ainda, que ele diz assim: o que jura com dano próprio, não se retrata, nem empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Aqui as relações comerciais. Homens que honram a palavra. Homens que não desejam oferir lucros em detrimento do sacrifício do outro. Esse tipo de gente que entende a situação difícil pela qual alguém passa, e mesmo usando a expressão, não é que o sangue dê nas canelas, ele vai honrar a palavra. É assim que nós vivemos. Alguma vez nós já negociamos algum valor. Eu fico olhando pastor e pastores que estão aqui, presbíteros. E essa foi uma das razões, que eu pedi oração pelo nosso Supremo Concílio. O que será negociado? A verdade. Nós recebemos recentemente um pastor lá no seminário, inclusive ele está esses dias lá no Teresina, o pastor Bradley. E ele contando para nós como foi a história da corrupção teológica da igreja americana. Uma série de palestras sobre isso. E tentando fazer o paralelo com o que poderia acontecer em outros lugares e tem acontecido. E tudo começou com a negociação da verdade. Votos que foram feitos e não foram cumpridos. Olha o prejuízo disso. Meus irmãos, quem habitará na presença do Senhor? A pergunta, diante destas questões aqui postas, deveria ter uma resposta clara. Sabe quem? Ninguém. Por isso que eu falei no início, nós teríamos condições de estar aqui hoje. Se fosse talvez para cantar parabéns para a igreja, talvez até tivéssemos. Mas para adorar, nenhum de nós. Nenhum. E aí o texto tem a sua última porção, que é no verso 15, 5, digo, parte B. Depois de perguntar tudo isso, ele diz: quem deste modo procede, não será jamais o quê? Abalado. Aí você faz a seguinte questão, e ali somos levados à terceira questão. A importância, a condição e a promessa. A promessa está onde? Se você fizer isso, você não será movido do lugar. Qual lugar? Da presença de Deus. Veja que agora Deus está nos levando para um outro patamar, qual seja, há uma esperança. É você fazer isso. Por isso que ele usa, quem deste modo procede, não será o quê? Jamais, é uma fala cabal. Não vai se abalar, você não vai se mexer. Mas aí temos a sessão que antecede. Quem vai proceder desse modo perfeito? Ninguém. Então, quem pode nos ajudar? Eu acho que esse é o ponto mais áureo do texto. Porque a pergunta feita no início tem agora o quem perfeito. E o quem perfeito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É somente por meio dele e nele que nós temos a condição de estar na presença do Pai sem sermos consumidos. Foi assim lá com Abel, foi assim durante o período do tabernáculo, foi assim durante o período do templo, e é assim hoje por causa da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo corpo que foi moído, pelo sangue que foi derramado. É por Ele e somente por meio dEle que temos condições de estar na presença de Deus e não sermos consumidos como foram Nadab e Abiú, ou Uzá.
Então Davi estava consciente disto, que ele em si mesmo não tinha qualquer condição, mérito algum, pelo contrário, totalmente inábil. Todavia, o quem existe. Desde Gênesis 3,15 ele já foi anunciado, ratificado por toda a tipologia do culto e consumado na pessoa bendita do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que habitou entre nós encarnado e deu a sua vida, para que nele nós tivéssemos livre acesso ao Pai, com ousadia. Não é assim que ele nos diz? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Pelas misericórdias de Deus, mediação e mediador. O mediador é Jesus, a sua mediação. Voltou aos Hebreus capítulo 4, diz que quando pecamos, podemos nos achegar confiadamente ao trono de graça, porque não temos sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Quem é esse? Jesus Cristo. Então a terceira questão desse texto é óbvia. Foi Jesus e é Jesus e sempre será Jesus o único que procedeu de modo perfeito, e é por meio dele que nós podemos sim chegar aqui hoje à noite, orar, cantar louvores, ler a palavra, ouvir a pregação e termos a certeza de que o nosso culto foi aceito, não por causa de nós, mas por causa dele, aquele que deve receber toda a honra e glória eternamente. Que lições nós podemos tirar desse texto para nós, meus queridos? A primeira delas: vá para casa hoje pensando: meu Deus, tem alguma coisa mais importante na minha vida do que estar na tua presença? Pense nisso, meu filho, porque é possível que as suas prioridades estejam invertidas e você queira estar em muitos lugares, na presença de muitas pessoas, e investir alto por isso, quando na verdade uma só presença importa, a do Senhor. Se você não tiver essa, você pode estar na presença de quem quer que seja, nunca será pleno. Somente a presença do Senhor importa. Pare e reflita sobre isso. Não deixe que essa pergunta saia da sua cabeça sem uma resposta. E eu espero que a resposta seja: nada mais importante do que estar na presença do Senhor. Isso vai mexer com o seu tempo, a sua agenda para orar, para ler a Bíblia, para estar em família, cultuando a Ele. Isso vai mexer até mesmo com a sua agenda de trabalho, com a sua frequência à igreja. Mas que essas mudanças aconteçam, porque elas são necessárias, para que a sua vida seja alinhada com o que é mais importante: estar na presença de Deus. Quero também deixar um alerta. Talvez alguns daqui se digam: olha, está vendo, já descobri, não depende de mim estar na presença de Deus. Calma, não seja precipitado. O fato de sabermos que a condição perfeita não está em nós, não quer dizer que eu também vou negligenciar isso. Se assim não fosse, não estaria aqui. Essa é uma das razões. Então, se por um lado eu sei que a perfeição para estar na presença de Deus não depende de mim, porque não tenho condições de fazer isso, por outro, há de se ter um esforço debaixo da graça de Deus, de procurar uma vida santa, e vir à presença do Senhor assim, buscando a santidade. Uma semana onde você esteve na presença de Deus, fazendo as correções necessárias, conforme Deus ordena em sua palavra, e você possa chegar nesse local e dizer: Senhor, eu não estou aqui perfeito,
mas eu tenho buscado a tua presença. Não achando que com isso você vai ter favor de Deus, e assim, agora você conseguiu o que eu queria. Não, não é isso. Já sabemos que é em Cristo, mas há um desejo sincero de parecer mais com Jesus, para estar na presença do Senhor, adorando na beleza da sua santidade. Não é à toa que existem várias orientações e exortações bíblicas a buscar a santidade como um padrão que o Senhor requer de cada um de nós. Então não é porque depende de Cristo, está na presença dele, que o Senhor deu para nós um salvo-conduto para andar em pecado. Não é isso. Ele quer que nós entendamos que tudo depende dele, mas também quer que nós respondamos à graça dele andando em santidade de vida. Sede santos, porque eu sou santo. E finalmente, vá para casa com o coração cheio de alegria, porque o quem tem resposta. E a resposta quem? Jesus Cristo. Que bênção é sabermos, irmãos, que a despeito de nós, temos ao nosso glorioso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que alegria, não é? Nós temos a certeza de que, ainda que em nossa pequenez, há um Salvador maravilhoso, como nós cantamos nessa noite. Um Salvador tão amoroso, que teve misericórdia de nós, e que por meio dele nós temos acesso ao Pai. Vá com seu coração cheio de alegria para isso, com isso. Vá com seu coração desejoso de conhecer e servir mais e melhor ao seu Salvador, que é o acesso para que você possa estar na presença do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glorifique a Jesus que te deu esse acesso. Que Ele nos abençoe. Amém.